Êxodo 12, do 37 a 51, e Êxodo 13, do 1 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Disse o Senhor a Moisés: Consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo,
nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou, a ti e a teus pais, quando tal houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com o cordeiro. Se não resgatares, se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até ao primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo o primogênito de meus filhos eu resgato, e isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para orar, pedir a graça de Deus para a pregação. Senhor Deus, santo, 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 Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, da aliança eterna, do pacto com o teu povo, eis-nos aqui em adoração, na tua presença, nesse momento solene, nesse dia solene, santificado. Queremos ouvir, ó Deus, a tua palavra, ser instruídos, ouvir de Cristo, do teu evangelho. Queremos, ó Deus, dedicar esse tempo ao Senhor e pedir a tua bênção espiritual. Abençoa o teu povo, ó Deus, instrui, nos orienta pela tua palavra, também salva os perdidos. Seja exaltado, ó Deus, o teu santo nome, porque por meio da tua palavra podemos lembrar da cruz de Cristo, Cristo, nosso Cordeiro, a nossa Páscoa. Te louvamos, ó Deus, nos dá lembrar destas coisas constantemente, especialmente, ó Deus, na adoração, no culto, enquanto ouvimos a pregação. Nos abençoa, é no nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada nós vimos em Êxodo, capítulo 11, o anúncio solene da 10ª praga e também a execução desta 10ª praga, a morte dos primogênitos. E anteriormente, em outro sermão, nós já também vimos o capítulo 12 de Êxodo, o texto que trata da Páscoa, em uma ocasião diante da mesa do Senhor. Nós já vimos o texto, exatamente a narrativa da instituição da Páscoa, e nós então veremos a partir de hoje a saída de Israel do Egito, essa noite de salvação em que a Páscoa foi comemorada, uma noite solene, uma noite para ser lembrada, rememorada,
e que foi uma noite de salvação para o povo de Deus e de terror para o Egito. Porque nesta noite o Senhor enviou o seu juízo, a morte dos primogênitos. Vejam então que num contexto de libertação para os seus eleitos, para a sua igreja, também há juízo contra o Egito. Deus salva Israel e o Egito fica arruinado. Hoje, então, irei concluir o capítulo 12 de Êxodo, do verso 37 a 51. Também veremos em conexão as primeiras leis, no capítulo 13, de 1 a 16. Então, nós já vimos e ouvimos sobre a Páscoa, e nesta sessão de hoje nós veremos as implicações da Páscoa, tanto a libertação, que é a implicação mais direta, como também o povo de Deus foi salvo para obedecer, para cultuar a Deus. E no exato contexto em que Deus tira o seu povo do Egito, Deus dá leis ao seu povo. Deus estabelece o culto aqui, festas solenes, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, o rito da consagração dos primogênitos, e isso deixa claro, irmãos, que Deus salva um povo para a santidade, para o serviço, para o culto, e que o povo deve responder à salvação de Deus com temor e com obediência, celebrando, no contexto dos judeus de Israel, anualmente, a festa da Páscoa, dos pães asmos, constantemente tendo que testemunhar por meio da consagração dos primogênitos. O Senhor salvou os nossos primogênitos de Israel, dos homens e dos animais, enquanto matou os primogênitos do Egito. Então percebam que constantemente eles estavam voltando, rememorando. É um memorial, Deus, através da sombra dos tipos, deste culto cerimonial, destas festas, o Senhor anuncia a salvação, anuncia o Evangelho, Cristo. A cruz de Cristo é pré-anunciada, a morte do Cordeiro, do sangue que seria derramado na cruz. Então isso é encenado naqueles ritos e o povo devia lembrar, porque a base da salvação do povo de Deus é o sangue do Cordeiro. É uma salvação substitutiva. O Cordeiro morreu, por isso nós não morremos. E isso deveria ser celebrado como um culto, como obediência. Isso deveria ser celebrado para transmitir aos filhos, numa espécie de ensino doméstico, catecismo dos filhos, ensinar o Evangelho ao filho, falar do pecado, mas falar também da cruz, da salvação. O Senhor salva um povo, o Senhor salva famílias. É o que vemos aqui no texto. As famílias adoravam, participavam da Páscoa. As famílias eram consagradas a Deus. Desse modo, irmãos, após a execução da última praga, nós temos aqui, nessa última parte, do verso 37 em diante, nós temos aqui a saída dos filhos de Israel pressionada pelos egípcios, apressada. Do verso 37 a 42, temos essa saída. Essa é uma saída numerosa, apressada, no exato tempo prometido por Deus, além da aflição ali dos egípcios, que estavam aterrorizados, daquela noite que para eles era terrível. Também, irmãos, isso deveria acontecer nesse dia, porque foi no exato dia que Deus prometeu no seu pacto. No exato dia, o povo saiu da terra do Egito. Deus cumpriu o seu decreto, Deus vela por cumprir a sua palavra.
E então foi uma saída numerosa. Quanto aos números, verso 37, o texto diz 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então pode-se somar muito mais do que o dobro de 600 mil, o dobro de mulheres, ou mais, mais crianças também. Mas não apenas isso, no verso 38, subiu com eles um misto de gente. Desse modo, irmãos, havia com Israel, dentre os exércitos do Senhor, também estrangeiros, uma multidão misturada de estrangeiros, provavelmente sérvios, talvez alguns egípcios que creram, outros de outros povos que foram atraídos pelo poder de Javé, o Deus do pacto, pela oportunidade de libertação. Então, esses são os exércitos do Senhor. Este é o povo de Deus. Deus salvou um povo do cativeiro do Egito. E desde o Antigo Testamento, irmãos, está pré-anunciado e também experimentado que Deus vai salvar pecadores de todas as nações. Veja que sempre há no Antigo Testamento, e aqui é um caso de pessoas de outros povos sendo agregado à aliança. Aqui um misto de gente que não era descendente de Abraão saiu com Israel. E sem falar também que José e Israel desceu com 70 pessoas para o Egito. E aqui 600 mil homens, possivelmente mais de 2 milhões de almas saíram ali. Então vejam que Deus cumpriu a sua promessa no tempo exato, um povo numeroso. Deus disse para Abraão que a descendência dele seria numerosa, como a areia da praia do mar. Veja que Deus cumpre a sua promessa. Também uma saída apressada está no verso 39. E por isso eles cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, fermentado. Porque foram lançados fora do Egito, eles foram expulsos do Egito. Foram lançados fora. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Não deu tempo fermentar. Foi uma saída forçada, súbita. O Senhor quis que fosse assim, para cumprir o seu decreto, para ilustrar as circunstâncias em que um pecador é salvo. Um pão de aflição eles comeram, um pão sem fermento, que também veremos aponta um pão sem fermento para a necessidade de pureza, tendo em vista que o fermento é um tipo de algo impuro. Veremos mais à frente na exposição. Do verso 40 a 41, nós temos o tempo exato da promessa. Exato. Verso 40 diz que Israel habitou no Egito, não foi pouco tempo, mas foi o tempo exato que Deus quis. 430 anos. E ao cabo dos 430, completou o tempo, o dia. Nesse mesmo dia, todas as hostes, os exércitos do Senhor, saíram da terra do Egito. No tempo determinado da promessa. Deixando claro, irmãos, a condição do pecador, eles não poderiam sair dali por eles mesmos. Eles saíram porque Deus se lembrou do seu pacto. Deus os salvou. Houve uma intervenção de Deus. O Senhor, como que os arrancou dali. Eles foram expulsos porque Deus operou com mão poderosa contra os egípcios. Também é uma noite como que uma vigília do Senhor, verso 42. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel
comemorar nas suas gerações. Então, lembrar desta noite solene em que Deus julgou o Egito e libertou o seu povo. Como disse, Deus vela em cumprir a sua palavra. Não passou nem um dia a mais. Naquele exato momento, naquela exata noite, no fim daquele dia, então, houve salvação, libertação. Irmãos, eu irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo liberta para a obediência. Cristo liberta para a obediência. Em primeiro lugar, veremos salvos para relembrar a Páscoa. No capítulo 12, verso 43 a 51, no contexto da saída, Deus estabelece que anualmente eles deveriam relembrar a Páscoa, uma celebração anual como memorial. Então veja, do versículo 43, Deus diz: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Saíram muitos estrangeiros, um misto de gente, um populacho de gente. Muita gente desorientada que precisava ser orientada. Uma multidão, mais de 2 milhões de pessoas. Os líderes precisavam saber como proceder com os estrangeiros, com os interessados de modo geral, tanto circuncidados, os tementes a Deus, ou os não circuncidados. Haviam escravos comprados, haviam então residentes assalariados, prosélitos circuncidados. Quem é que poderia, irmãos, comer da Páscoa? E o Senhor deixa claro as exclusões. Quais seriam as exclusões? No verso de número 43, nenhum estrangeiro comerá dela. Verso 45, o assalariado ou residente temporário. Ou seja, haviam aqueles que teriam que ser barrados. E por quê? Porque não estavam em aliança com o Senhor. Na fé reformada, irmãos, nós percebemos dentro de uma teologia bíblica, e isso é muito claro à luz das Escrituras, uma continuidade entre a circuncisão e batismo, entre a Páscoa e a ceia do Senhor. E veja que é necessário, para participar da Páscoa, ser circuncidado, assim como para participar da mesa, ser batizado, professar a fé. Então, não deve participar aqueles que não estão em aliança com o Senhor, que não são membros da sua igreja, do seu povo. Há condições para ser incluído. Poderiam participar se satisfizessem as condições, ou seja, há uma inclusão condicional. Ou seja, ele diz aí no verso 44, escravo comprado por dinheiro pode comer após ser circuncidado. Prosélito, aquele que já foi recebido em sua casa, pessoas circuncidadas se tornavam como natural da terra. É como que ganhassem a nacionalidade ali no contexto. E a lei valia para todos, tanto para o judeu, o hebreu, quanto para esses que foram incluídos no pacto, para o natural e para o estrangeiro. Verso 49, a mesma lei. E nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor, então, estende sua graça aos gentios. Mas a graça é estendida apenas por meio da aliança. Assim era com Israel, assim também é com a igreja. O evangelho está sendo pregado para pessoas de toda tribo, língua, nação, pessoas de todos os povos, mas é necessário arrependimento e fé, ser da aliança, confessar a Cristo como único Senhor e Salvador, se unir ao seu povo, à sua igreja. Quanto à Páscoa, no verso 46, há aí detalhes do ritual.
comer em uma casa só, cada casa ia comer um cordeiro. Verso 46, o cordeiro há de ser comido numa só casa, sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E isso nos mostra, irmãos, que esse é um rito da família, era em família. E que aponta para Cristo quando diz que nem o osso deveria ser quebrado. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Esse cordeiro da Páscoa era um tipo, sombra de Cristo. Cristo é o cordeiro de Deus, o cordeiro perfeito. E eles, então, por meio daquela sombra, daquele cordeiro de um ano ali, que não foi um cordeiro sem mácula, que não teve os seus ossos quebrados, eles deveriam, pela fé, olhar para Cristo, olhar para a frente. E essa é uma lembrança memorial. E veja, irmãos, não era assim, tem que fazer porque Deus mandou e de mando mecânico. Não, esse é um rito para lembrar da salvação, com gratidão, com amor. Obediência, irmãos, é uma resposta de amor. Deus salvou este povo. Deus nos salvou da condenação eterna, do inferno eterno. Cristo é o nosso cordeiro pascal, 1 Coríntios 5:7. Nós não somos destruídos eternamente como os primogênitos do Egito, porque o sangue nos protege, porque estamos na aliança. Então, do mesmo modo que estrangeiros aqui no texto foram incluídos pela aliança, pelo sangue do Cordeiro, nós, irmãos, somos gentios. Nós não somos os ramos naturais. Nós não éramos povo. E Deus nos chamou pelo Evangelho. Deus nos incluiu em sua aliança. E nós devemos ser gratos. Deus nos alcançou, nos salvou para a santidade, para a obediência, para o culto, para olharmos para a cruz de Cristo e relembrarmos esta grande salvação e vivermos para Ele em obediência, em serviço, em pureza. Deus salva um povo. O que vemos aqui, irmãos, quanto à Páscoa é Deus não salva apenas indivíduos isolados, embora um povo é constituído de indivíduos. E Deus não salva indivíduos para viverem de modo isolado. Veja que o cordeiro era comido numa casa. E era uma festa corporativa de todo o povo do pacto. Há aspectos da obediência a Deus que exigem consagração comunitária, pactual, corporativa. Esse individualismo dos nossos dias não pode ser uma marca do crente bíblico. Crente desconectado da aliança, da igreja, isso é uma aberração. Biblicamente falando, isso não tem fundamento na Escritura Antiga, Novo Testamento. Isso, irmãos, de onde tiram, ninguém sabe, mas não é da palavra de Deus. E não sendo da palavra de Deus, de fato, é uma perversão. Essa oposição à igreja é algo terrível, é uma perversão. Esse ódio à igreja dos nossos dias, pessoas que querem o que lhes agradam da Bíblia, querem servir a Cristo do jeito delas e desconectadas da igreja. Um crente isolado não pode obedecer toda a palavra de Deus. Como é que um judeu ia comemorar a Páscoa? Ele, não, eu sou judeu, tal, mas não quero viver, é muito pecador esse povo de Israel. Vou me isolar no deserto, numa caverna, e vou ser um judeu, fazer tudo que Deus manda, isolado. Não havia como, irmãos. É a mesma coisa um crente hoje achar que pode viver fora da igreja como desigrejado. Como irá celebrar a ceia do Senhor sozinho? Não tem sentido. Como viver a vida comunitária? É verdade que há estados, casos de exceção, pessoas que não conseguem
moram longe de uma igreja, não conseguem obedecer a essa ordenança do congregar, do estar na presença do Senhor no seu dia, na sua mesa. Isso é um estado de exceção. O que vemos aqui, irmãos, é que a família, a casa do indivíduo, estava unida na adoração. Verso 46. E no Novo Testamento diz que os crentes são uma massa só, um pão só em Cristo. Uma massa e um pão que devem ser sem fermento, não levedado. E Paulo explica e veja a figura da igreja, da unidade, a importância da igreja, e o que Paulo diz em 1 Coríntios 5, 7 a 8, e como ele aplica, isso fala da unidade, da importância da igreja de Cristo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais, falando da igreja, nova massa, assim como estáis sem fermento. Aquela festa dos pães asmos aponta para isso. A igreja é esse pão, essa massa única, sem fermento. E aí ele segue, ele vai falar da Páscoa agora. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nossa Páscoa é Cristo. Já foi sacrificado. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. Ou seja, o fermento, irmãos, é a maldade, é a malícia. Nós somos um pão só, uma massa só. Santificados para o Senhor, devemos retirar o fermento velho da maldade, da malícia. Devemos servir a Deus como um pão só, uma massa só, com os asmos da sinceridade e da verdade. E apenas os circuncidados participavam. E assim é por isso, não é intolerância nossa da igreja, que só participa da igreja os batizados. Não é intolerância, não é que somos melhores do que ninguém. Os filhos de Israel morreriam também se não fosse o pacto, o sangue. Não é intolerância, é obediência, é como Deus estabeleceu. Todos devem estar unidos sob o mesmo padrão de Deus, unidos. A mesma lei, os mesmos mandamentos. Todos nós estamos debaixo deste mesmo padrão. Em segundo lugar, salvos para a pureza, que é o que está descrito na festa dos pães asmos, verso 3 a verso 10. Então, no contexto da saída, Deus institui a festa dos pães asmos como memorial da saída apressada do Egito, que aconteceu no verso 39 do capítulo 12. E como lemos já, o fermento significa malícia, maldade. E o não fermento no pão é pureza. Tirar o fermento, 7 dias sem fermento em toda a casa, isso significava tirar o fermento da malícia, lá de 1 Coríntios 5. Então, após a Páscoa e a consagração dos primogênitos, Moisés, Deus através de Moisés, ordena: lembra-te desse dia em que saístes do Egito, comemore a festa dos pães asmos. Lembra que vocês comeram na aflição, naquele dia, saindo, pressionado pelos egípcios. Não tinha comida já, o pão não deu tempo fermentar. Foi apressado. Vocês foram expulsos, banidos de casa. Rapidamente. No contexto de salvação, de santa convocação de Deus. Então, é uma festa solene. Havia necessidade de purificação representada por retirar esse fermento. E que Paulo diz no Novo Testamento, em 1 Coríntios 5. Qual o significado, irmãos, do fermento na Bíblia? Significa pecado, hipocrisia, Mateus 16, 6, malícia, 1 Coríntios 5, 8. Também a ideia de um pão asmo é pão da aflição.
porque foram apertados, foi uma saída urgente. Então veja toda a solenidade deste dia, do que Deus fez, do seu poder, do seu juízo contra o Egito e salvação de Israel. E isso é algo seríssimo, porque é uma ordenança de Deus, não ter fermento. E os israelitas varriam as suas casas com velas ali para ver se não tinha fermento. E veja que Deus diz que se tivesse fermento ali, então havia uma pena de excomunhão, inclusive uma pena de morte quanto a isso. Verso 7, 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Então, deveria haver solenidade, uma guarda destas ordenanças do Senhor. Então, veja, perceba que muitos irmãos, ao conhecer as doutrinas da graça, um Deus soberano que salva, que é Deus que salva, muitos pensam que isso é uma licença para o pecado, não entendem a gravidade, a solenidade de que a salvação de Deus, a salvação bíblica, é uma salvação para as boas obras, para o culto, para a obediência. Isso está na Bíblia, isso é muito claro nas Escrituras. Então não há ideia alguma que, sim, somos pecadores e vamos continuar enquanto estivermos nessa terra, mas não há nada nas Escrituras, no nosso texto, que possa dar a entender que esta salvação coloca o homem numa posição irreverente, numa posição de pecado ou licenciosidade. Não, deve haver solenidade, seriedade, santidade, sem fermento algum. 7 dias, um número de perfeição. Não era para ter nenhum fermento dentro da casa dos judeus, aí no verso 7. Veja no capítulo 12, no verso de número 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Aí veja, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Será eliminada, excomungada. É uma ordenança do Senhor, é uma festa do Senhor. É necessário pureza, é necessário obediência, é necessário uma resposta, irmãos, de temor à salvação de Deus. É necessário, então, e por isso Deus estabeleceu essas festas, relembrar destas coisas com autoexame. Assim como no nosso caso, no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Quando comparecemos às festas do Senhor do Novo Testamento, que é o seu dia, a Santa Convocação, especialmente a mesa do Senhor. Estas festas, pães asmos e Páscoa, apontam para a ceia do Senhor. Ou seja, nós precisamos mortificar o pecado constantemente. Viver uma vida de santidade. Somos salvos para as boas obras, para isso. Cristo veio para salvar um povo dos seus pecados. Cristo veio para remover o velho fermento, para nos preparar para as suas bodas eternas. Então, não há base alguma, não há argumento para qualquer ideia de uma salvação, porque é pela graça, soberania de Deus, de que isso, então, dá autorização para o crente viver de modo autônomo, ter autonomia, fazer o que quiser, viver do jeito que quiser, isolado da igreja, não submeter às ordenanças de Deus, não submeter à igreja quando ela é fiel às Escrituras e no que ela anuncia. Não há base, irmãos, para isso.
Em terceiro lugar, temos no nosso texto resgatados para a consagração total, que é sobre o resgate dos primogênitos. Isso está no capítulo 13, verso 1 e 2, e versículo 11 a 16 do capítulo 13. Então, Deus diz: consagra-me todo primogênito que abra a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. Então, Deus diz isso aí, verso 1 e 2. E do versículo 11 em diante, também Deus diz que apartarás todo o que abrir a madre, todo primogênito, os machos serão do Senhor. Ou eles precisavam resgatar, no caso de alguns animais, como jumentos, no caso dos filhos, todos deveriam ser resgatados. E isso é um memorial, e os filhos iriam perguntar e eles iriam dizer o porquê desse resgate. Por causa da morte dos primogênitos, por causa da 10ª praga. Ou seja, no contexto em que Deus salva Israel do Egito, no contexto desta noite solene memorial, destas festas, Deus poupou os primogênitos dos filhos de Israel e os consagrou, e isso aponta para algo maior, para a redenção substitutiva, por meio de Cristo. Deus resgata um povo, o Senhor é o dono da vida. E por isso Deus reivindica os primogênitos. Os primogênitos pertencem ao Senhor. E no caso dos judeus, eles tinham que resgatar esses primogênitos com uma oferta. Porque Deus é soberano sobre toda a vida, puniu o Egito. Agora, sabemos, irmãos, não foi uma punição arbitrária. A punição dos egípcios não foi. Eles mataram os bebês, filhos de Israel, lembram? Jogando no rio Nilo. Então, os egípcios são culpados. O Senhor é justo, foi justo em matar os seus primogênitos. Também Israel é culpado, é pecador. Os seus primogênitos não morreram por causa do sangue do Cordeiro. E isso aponta para o Evangelho, para uma redenção substitutiva, para a expiação de Cristo. O Senhor resgatou os primogênitos pelo sangue do Cordeiro. A salvação é por expiação. Sangue teve que ser derramado. E sangue foi derramado do Cordeiro. E Deus agora diz: são meus os primogênitos. É como os eleitos de Deus. Com relação à expiação de Cristo pelos eleitos, que é a favor dos seus eleitos, e é dito limitada, não que a salvação é limitada, mas ela é específica, e aqueles por quem Cristo morreu são de Deus. O seu sangue foi derramado por eles. E Israel lembrava disso sempre que sacrificava e substituía um primogênito. A igreja, irmãos, os eleitos, são chamados, em Hebreus 12, 23, a igreja dos primogênitos. A igreja foi resgatada por sangue. A igreja é de Deus. Ela é de Deus. A expiação de Cristo é eficaz. Todos os pelos quais Cristo morreu estão debaixo do seu sangue e serão salvos eficazmente. Limitação não é limitação para salvar, pelo contrário. Ela é específica, porque é pelo seu povo. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados, e ele consegue fazer isso, que é o caso aqui. Quem estava debaixo do sangue ali, não morreu nenhum dos que estavam com o sangue do Cordeiro. Nenhum eleito, nenhum salvo pelo sangue do Cordeiro vai para o inferno jamais. É a doutrina bíblica da expiação, é uma salvação substitutiva. Assim como Deus resgatou esses primogênitos, ele resgata
todos os seus eleitos. Ou seja, esse Cordeiro da Páscoa é um tipo de Cristo, representa a Cristo. É por isso que os ossos não podiam ser quebrados, os ossos do Cordeiro. Então, irmãos, uma salvação de Deus chamada para a obediência aqui por esses mandamentos, para a adoração. E nós vimos aqui então a importância da obediência, do temor, da adoração. Graça soberana exige consagração, santidade, culto, consagração litúrgica hoje, gratidão, louvor a Deus. E então, a partir disso, irei agora para as aplicações finais. Meus irmãos, lembrem de tudo isso, especialmente diante da ceia do Senhor, mas a cada dia do Senhor, o Senhor nos chama a lembrar. O Senhor estabelece memoriais, especialmente a ceia do Senhor, ouvir o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo que é anunciada, o seu sangue. Isso não deve ser um mero ritual mecânico, vazio, porque sem memória da cruz não há gratidão. Se você não olha para a cruz de Cristo, se você não olha para Jesus, para o que Ele fez, para esse espetáculo da cruz de Cristo, Deus encarnado, morrendo por pecadores, você não tem como ter uma vida de temor, de gratidão, de obediência. Você necessita, então, ir a Cristo, a sua palavra, constantemente, diariamente, adorar a Deus em família, vir à igreja, ouvir a pregação do Evangelho, obedecer a Deus, submeter aos seus meios e lembrar que um crente isolado não cumpre toda a obediência de Deus, não é o ideal. Pode acontecer um caso de exceção, mas você não pode estar satisfeito. Outra coisa, purifique-se do fermento do pecado diariamente. Isso é uma responsabilidade do salvo. Você é que pode fazer isso com a graça de Deus na sua casa. O judeu era dada a ordem. O judeu, cada um lá com a vela, caçando o fermento. Não podia ter, senão era excomungado. Ia morrer. Você, com a ajuda de Deus, deve remover o fermento da malícia do teu coração. Como Israel varria as suas moradas. Ou seja, o crente precisa andar em mortificação do pecado, em arrependimento, em fé. Essa é uma obra constante, diária, para que se prepare para vir à igreja, para que se prepare para estar na mesa do Senhor, para que se prepare para algo maior ainda, as bodas eternas de Cristo, porque a igreja será apresentada como noiva perfeita, pura, sem mácula. Ou seja, não tem nada de licença para pecado nisso. Não há nenhum ponto de abertura quanto ao pecado. Há uma realidade de que pecamos e precisamos, então, mortificar esse pecado, pedir perdão a Deus constantemente, nos arrepender. Mas há um chamado à santidade. O padrão de Deus é esse, o resultado final é a glorificação, e nós precisamos andar em santificação. Por que, irmãos, há tão pouca consagração a Deus? Tão pouco culto sincero ao Senhor, como resposta à salvação. Não é a igreja dos primogênitos de Deus? Quero mais uma vez chamar a atenção do irmão e lerei Hebreus 12, 22 a 25, sobre o que é a igreja. Quanto ela ser a igreja dos primogênitos de Deus. Hebreus 12, 22 a 25, falando da igreja, quando diz: mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo. Você, crente, quando creu, você foi unido a essa cidade de Deus, você se achegou a ela, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. Você se chegou a essa igreja.
de Deus pela fé. E se chegou a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Foi diante de Cristo que você foi, na tua conversão. Foi a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, que é muito maior, sabemos, que a igreja visível, mas não é separada da igreja visível. Você foi a Cristo, Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Porque estes lá de Israel, dessa multidão, aqueles que não ouviram e rejeitaram, caíram no deserto. E hoje Cristo fala dos céus pela palavra, pela pregação. Você, crente, como primogênito de Deus, foi resgatado para ser consagrado a Deus. Deus te reivindica. Você, por quem Cristo morreu, você não é de você mesmo. A tua vida é dele. Ele te criou e ele te salvou. E qual é a tua resposta a isso? Como é, irmãos, que hoje podemos responder a isso? Uma vida de serviço, de adoração, de obediência, de lembrar constantemente do Evangelho, de autoexame, de ensinar aos filhos que vão perguntar, mas por que isso? Ensinar os memoriais, celebrá-los. Ter a tua casa consagrada ao Senhor. Lutar, batalhar pela fé entregue aos santos e a unidade da igreja, da congregação. Servir ao Senhor constantemente, diariamente, toda semana, todo domingo, com a graça de Deus, especialmente na ceia do Senhor. Então, essa é a resposta, irmãos, que é esperado dos crentes da igreja, de cada um de nós. Irmãos, o Senhor nos salva para a obediência, que o Senhor nos ajude. Esse é o nosso desafio, luta. Podemos fazer isso, vencer pela graça de Deus, que estejamos conscientes, engajados nisto, que o Senhor nos ajude. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para a oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador, Senhor, Salvador, nós te adoramos no teu dia, na tua presença, poder ouvir, ó Deus, tua palavra, te adorar, te servir, ser teu povo, ó Deus, tão grande privilégio que nos é dado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, quando somos ingratos, quando achamos muito servir ao Senhor. Ó Deus, derrama o teu amor, nos dá a olhar para o amor de Cristo por nós. Opera, ó Deus, em nosso coração a tua graça. Sem ti nada podemos fazer. Nos ajuda, ó Deus, a sermos servos fiéis, tementes a ti, gratos. Nos dá força, ó Deus, nos dá a obedecer ao Senhor. Não de modo mecânico, formal, frio, mas fazer, ó Deus, com amor, com gratidão. Abençoa a tua igreja, ó Deus, alcança também aqueles que ainda não estão na igreja e que ouvem a tua palavra, que o Senhor envie o teu Espírito, possa aspergir o sangue do Senhor sobre os teus eleitos, resgata, atrai a Cristo, converte, une a tua igreja, ó Deus, santifica o teu povo, reúne a tua igreja, fortalece a tua igreja, ó Deus, também a unidade, a obediência. Nos dá satisfação em ser teu povo. Dá-nos a tua bênção para todo este dia, no nome de Jesus que oramos. Amém.